Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de julho de 2022. Com fertilização in vitro, elas decidiram ter um bebê juntas sem saber quem será a mãe biológica. Parte 1. Naya Madeira, 34, já tinha 2 filhos e era casada quando conheceu Renata Vanupsi, 40, no Instagram. Ela procurava mulheres que jogassem futebol e morassem em uma região próxima com o intuito de aumentar seu time, e pelas fotos, Renata parecia ser goleira, justamente o que a equipe precisava. Renata demorou um pouco, mas retribuiu o follow. Como sou fisioterapeuta, pensei que poderia ser a mãe de algum paciente meu, lembra, sorrindo. Não era o caso, mas a profissão foi o tema de muitas conversas, e acabou aproximando as duas. Sou biomédica e ambas usávamos laser para tratamentos com diferentes fins, então trocamos experiências sobre isso, diz Naya. Meses depois, Renata se inscreveu para uma viagem solidária no sertão da Bahia e estendeu o convite a Naya, que aceitou sem pensar 2 vezes. Cada vez mais a gente ia encontrando similaridade entre nós duas, temos princípios e interesses parecidos. Não demorou muito para que elas se apaixonassem e Naya decidisse terminar o casamento com seu marido. Já tinha virado amizade há bastante tempo, não éramos mais um casal. No começo ele pareceu sentir alívio. Sei que não é fácil para qualquer ex-marido nessa situação, mas para nós realmente foi tranquilo. Ele não ficou tentando colocar os meninos contra nós, nada disso. Já para Renata, que também terminou o relacionamento com sua parceira para ficar com Naya, a mudança foi mais delicada. Era conturbado pensar em ficar com uma pessoa que tinha vivido como heterossexual, com a vida já engatada, com filhos. Meus parentes achavam que eu estava destruindo uma família e eu também me questionei muito sobre isso. Mas tudo foi muito leve e muito claro. Mesmo com a pandemia, as coisas aconteceram naturalmente. Não tinha como não dar certo, lembra? A construção de uma nova família? O susto, como descreve Naya, foi todo de uma vez, já que o casal decidiu morar junto com poucos meses de namoro para não ficar longe durante a pandemia. Os filhos de Naya, João, de 14 anos, e Diogo, de 11, estranharam a situação no começo e ficaram com medo da reação dos amigos, mas não demorou muito para que eles se aproximassem da tipo mãe, como chamam Renata hoje. Conviver com eles e trabalhar em uma UTI neonatal me fez despertar um sentimento materno que eu nunca tinha experimentado. Passei a querer ter um bebê gerado por mim, para sentir esse amor no processo, conta Renata. Foi assim que, após 6 meses de relacionamento, elas decidiram fazer uma fertilização in vitro, um processo de gravidez que junta o óvulo e o espermatozoide em laboratório e coloca o embrião já formado no útero da mulher. A ideia é que a gestação seja feita por Renata, mas com a possibilidade de um óvulo de qualquer uma das duas. Para aumentar as chances de dar certo, nós duas passamos pelo processo de estimular os óvulos e pedimos para nossa médica para, quando dar certo, não sabermos de quem foi o óvulo que vingou, explica Naya. Hoje, elas compartilham o processo e outros acontecimentos da rotina na mesma rede social onde se conheceram, na página chamada Família Descomplica. O casal recorreu ao Banco de Sêmen dos Estados Unidos. Lá, é permitido escolher o doador por características genéticas, não só aparência, mas também questões de saúde, e os homens recebem dinheiro para fornecer o material, o que aumenta muito a quantidade de candidatos.
Escolhemos uma pessoa com características das duas e ambas temos o mesmo tipo sanguíneo, de forma que nunca saberemos de quem foi o óvulo e sempre seremos mães igualmente, afirma a biomédica. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Allan Kardec nos apresenta as leis morais, entre elas está a de reprodução, pergunta 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades, não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapé que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, à medida que a ciência evolui, o espiritismo também acompanha e se mostra favorável à fertilização in vitro. Nada é por acaso e o despertar da ciência para estas descobertas é uma benção, enxerga-se ali a autorização de Deus na realização do procedimento, uma vez que não autorizado ele simplesmente não existiria. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.